Tarkovsky dizia que o seu filme Stalker não tem interpretações. Todas as explicações dadas para o seu filme, ele dizia incorretas. Mesmo assim, vamos em frente. Um meteoro ou uma nave de alienígenas cai numa determinada região da União Soviética numa época que provavelmente trata-se do futuro. E aonde esse meteoro ou essa nave alienígena caiu, torna-se uma região muito perigosa. Muitas pessoas morreram ao penetrar ali. Então o governo cerca aquela região, coloca um monte de guardas armados ali em torno, impedindo que as pessoas penetrassem naquela zona proibida. Nessa zona proibida havia um quarto, o quarto dos desejos, onde o desejo mais secreto e mais verdadeiro do sujeito seria realizado se o sujeito chegasse até o quarto. Será que foi realmente uma nave de alienígena que ali caiu? Foi um meteorito? Foi uma catástrofe ambiental que ocorreu ali, que o governo queria proteger que as pessoas não entrassem? Mas não sabemos. Mas algo ocorreu, né? E o governo passou a proteger aquela região, impedindo a entrada de pessoas ali, porque considerava aquela região muito perigosa. Muitos teriam morrido, desaparecido dentro dessa zona proibida. Logo iriam surgir especialistas em caminharem nessa zona proibida. Eles seriam os stalkers, homens que driblavam, né, as armadilhas, as 1000 armadilhas da zona proibida e levavam os visitantes até o quarto dos desejos. O filme começa mostrando a casa do Stalker. É uma casa antiga, uma casa meio suja, muito deteriorada pelo tempo. É filmada em preto e branco, um preto e branco meio esverdeado, num tom sépia, marcando então um pouco o presente, marcando um pouco também a ausência da vida, né? E o Stalker mora nessa casa que parece que foi uma casa muito bonita no passado. É uma casa, os cômodos são amplos, né? Os cômodos são grandes, altos, né? Mas os móveis são velhos, os móveis estão também deteriorados, né? E ele mora ali com a mulher e uma filha que tem um problema físico. Ela não consegue andar, é paralítica, né? E o Stalker está se preparando para levar 2 clientes à zona proibida. Ele recebe para isso, para levar esses clientes até lá. Ele vai levar um romancista consagrado na antiga União Soviética e vai levar um cientista professor. Ele vai levar esses dois visitantes. E depois que eles conseguem driblar, enganar os guardas, né? Tomam um tiro e tal, mas escapam e acabam burlando a vigilância ali e penetram na zona proibida. A zona proibida, quando eles penetram na zona proibida, o filme que estava em preto e branco, aquele preto e branco meio esverdeado, ele vai se transformar num colorido exuberante, né? Que marca o presente, que marca a vida, né? E o Stalker, a todo momento, ele diz que a zona é extremamente perigosa, que os perigos espreitam a cada lugar, que muitos ali pereceram, que o local é extremamente difícil de andar, impossível de caminhar, que se não tomar cuidado vão todos morrer ali. Há um clima, há uma tensão contínua, né? Entretanto, quando ele chega lá, a impressão que tem é que ele está no lugar mais seguro do mundo. Ele se afasta dos seus 2 clientes,
deita na grama, se abraça com a grama, se esfrega na grama, tem o rosto da felicidade, está harmonizado com o ambiente. Nada daquilo parece oferecer perigo para ele naquele momento. Ele parece estar muito bem entrosado naquele ambiente. Então nós já vamos vendo então uma certa ambiguidade na zona, né? Ao mesmo tempo que ele diz que ela é perigosa, a maneira como ele age não parece ser tão perigosa assim, né? Pelo contrário, não parece nada perigosa. A cor, que lá fora era preto e branco, ali se torna um colorido exuberante da vida, né? E lá na zona proibida você realmente vai encontrar restos humanos, né? Seringas, crucifixos, sapatos, tanque de guerra deteriorado, casas e prédios abandonados, né? Mas você vai encontrar peixe, você vai encontrar um cachorro lá. Então você vai encontrar também a presença da vida, né? Você tem a presença do caos, né? Da mistura desses objetos todos, formando um caos. A própria presença da água. A água não tem uma presença, tem uma onipresença no filme. A água tem goteira na casa do Stalker, tem goteira lá no bar, onde ele, antes de entrar na zona proibida, ele se reúne no bar. Lá no bar está cheio de goteira. Na zona proibida, então, é água para tudo quanto é lado. Açude, cascata, cachoeira, alagado, tem água para tudo quanto é lado. Eles chegam a deitar literalmente na água depois, né? Eles chegam a deitar para descansar, para conversar. Eles deitam praticamente na água, né? Então, a simbologia da água ela é extensa. Mas nesse caso eu creio que essa água simbolize um pouco a pouca intervenção humana, né? Quando você está dentro de uma casa e tem uma goteira, você não descansa enquanto arruma aquela goteira, né? Você quer tirar aquela umidade. Ali no filme não, isso é aceito. Há uma umidade generalizada. Então isso eu creio que serve para marcar um certo retraimento da ação humana. Então uma pouca ação do homem, né? Ao marcar também um caos, uma insegurança, né? Uma certa impotência diante da natureza, né? Eu creio que a água ali funcionaria mais com essa simbologia, uma simbologia do abandono, do caos, né? E quando eles penetram então na zona proibida, eles caem num outro tempo. Então eles começam a discutir questões filosóficas, religiosas, literatura, poesia, música, religião. Há versículos do livro de Lucas, do Apocalipse. É um tempo outro que ali está, não é um tempo do prosaico, do rotineiro, do cotidiano. Eles estão divagando, chegam a deitar na água, lá na terra empoçada, para discutirem essas questões. Há uma saída do mundo cotidiano, quando realmente eles penetram lá, mostrando que nessa zona proibida nós temos sim aí a materialização da subjetividade. O filme ele tenta passar isso, né? Essas emoções, essa ambiguidade do humano, essa sua subjetividade, ele tenta demonstrar isso fisicamente, né? Então o filme torna-se às vezes um pouco meio confuso por causa disso, porque ele tenta materializar subjetividades, né? O diretor, ao mesmo tempo que mostra, ele esconde, ao mesmo tempo que ele avança, ele recua. Então você vê alguma coisa e fala, não, realmente aqui tem alguma coisa extraterrestre aqui. Daqui a pouco você vê e fala, não, isso não é verdade, não é, isso é uma alucinação dessas pessoas. Então o jogo da sedução amorosa e da sedução artística são muito parecidos, né? O jogo da sedução é assim, você mostra e a pessoa vem. Quando a pessoa vem, você esconde um pouco.
aí a pessoa para um pouco e fica olhando, aí quando ela olha de novo, você mostra mais uma vez, ela vem mais um pouco, aí você esconde. Esse jogo do mostra-esconde é o jogo da sedução, é o jogo que o Tarkovsky usa em Stalker, né? O jogo do avança e do recua, né? Então a zona proibida é uma zona ambígua, né? É uma zona que remete à vida, né? E também, por outro lado, remete à morte, né? O Stalker, a todo momento, ele avisa que é perigoso o local, que eles podem morrer de uma hora para outra. O romancista logo desconfia se aquilo é verdade mesmo. Ele duvida do Stalker. Por isso que ele vai na frente em todos os momentos, porque ele não teme. Ele sabe que aquilo é uma fantasia. Ele sabe que o Stalker é como um religioso que está sobrenaturalizando a realidade. Ele sabe que ele é como um religioso que está encantando a realidade, né? O religioso, ele cria adversários e aliados fantásticos, adversários e aliados de outro mundo, tramas e trilhas cósmicas, na qual ele coloca o sujeito simples, o sujeito comum, mergulha nesse mundo mágico, nesse mundo fantástico, e vai ter brigas fantásticas com seres poderosíssimos. E é isso que o Stalker faz. O romancista, por trabalhar com a ficção, ele já percebe isso, né? Ele já percebe isso. E eles vão caminhando ali pela zona proibida, até que penetram num corredor escuro e úmido, como um canal vaginal, que dará no útero, no quarto dos desejos. No quarto dos desejos, onde os desejos irão nascer. Chegando lá, o cientista, professor, quer explodir o quarto. Ele quer explodir o quarto não porque o quarto realiza os desejos, mas porque o quarto promete realizar os desejos. Esse professor cientista, ele é um representante, né? Ele é um representante do mundo lá de fora da zona, né? Essa zona, ela é um microcosmo da antiga União Soviética. Ela é um microcosmo da antiga União Soviética. Na antiga União Soviética, a individualidade era completamente destituída de valor. O sujeito não podia defender os seus interesses, os seus valores, o modo como ele pensava. O que valia era a alma coletiva. A alma coletiva formada pelo comitê, pelo soviete, pelo partido. O indivíduo tinha que se curvar à alma coletiva. E ali na zona proibida tem um quarto dos desejos. E nesse quarto dos desejos é o quarto onde os desejos individuais serão concretizados. Então esse cientista quer botar uma bomba ali para explodir aquilo, não porque ali se realize os desejos, mas porque ali se promete realizar os desejos. Há um interesse em acabar com essa esperança, né? Será que caiu na zona? Foi um meteoro? Foi uma nave de alienígena? Ou foi uma revolução que prometia resolver todos os desejos do indivíduo, transformando a sociedade em uma sociedade perfeita, todos os indivíduos em pessoas muito felizes, em pessoas todas harmonizadas uma com a outra, um mundo maravilhoso? Não é isso que a revolução havia prometido e não cumpriu, né? Não seria esse quarto do desejo um símbolo dessas promessas, né? Quando eles saem, antes disso, compensa, eu creio, citar um outro fato. Na antiga União Soviética, o indivíduo tinha que ter cuidado com o cotidiano, com o seu dia a dia, né? Com aquelas pessoas que estavam do lado dele.
alunos denunciavam alunos e professores, os operários denunciavam o operário, seu colega de trabalho, vizinhos denunciavam os vizinhos, filhos denunciavam os pais, marido denunciava a esposa. Havia um clima de insegurança, de instabilidade, as pessoas eram fichadas, catalogadas, presas, expurgadas, assassinadas porque queriam manifestar a sua individualidade. Não era aceito a manifestação da individualidade, somente da alma, dessa alma coletiva abstrata que só existia na cabeça daquelas pessoas que comandavam, né, a política da época. Então, a zona proibida, ela é uma analogia com o sistema político vigente na antiga União Soviética. É claro que não é só isso, né? Quando foi falado isso para Tarkov, ele disse, de jeito nenhum, não é isso. Ele recusou todas as explicações que deram para o seu filme. Mas não há dúvida, muitos críticos ocidentais veem ali crítica ao capitalismo. Eu não consegui ver crítica nenhuma ao capitalismo ali. Eu vejo sim um resumo ali da vida do que era na antiga União Soviética. É claro que não é só uma analogia política. Nós podemos tranquilamente dizer ali que todos nós somos, de certo modo, stalkers. Ou todos nós somos guiados na vida por stalkers, né? E nesse ponto, o filme me parece mais original do que nunca. No Ocidente hoje, no Ocidente capitalista hoje, o que não falta são stalkers para nos conduzir na vida. Nós temos os especialistas, os stalkers, para nos ensinar como é que come, como é que faz ginástica, como é que tem relação sexual, como é que cuida dos filhos, como é que se veste, como é que fica culto. Nós temos especialistas para tudo, não nos dão sossego. Você pode contratar 50 stalkers para guiar você na vida, te levando ao quarto dos desejos, onde você terá o corpo perfeito, onde você terá toda a riqueza do mundo, onde você terá o melhor relacionamento com seus filhos, onde você terá o melhor relacionamento familiar, onde você será muito famoso e todo mundo irá te conhecer. Então, essa quantidade de stalkers que se propõe a nos guiar no mundo continua mais do que atual. O filme atualíssimo. Então o filme tem uma analogia política, com certeza. O Tarkovsky teve brigas homéricas com o sistema político soviético, né? Esse filme mesmo foi perdido, foi queimado, foi filmado de novo. Teve uma série de problemas, ele acabou saindo da antiga União Soviética, foi morar na França depois. Então, há uma crítica, com certeza, ao sistema político lá. É óbvio que não é só isso, né? É óbvio que não é só isso. Mas essa crítica, com certeza há. Quando eles saem da zona proibida, o próprio Stalker está cansado, está arrasado, ele está em dúvida com a sua crença, né? Ele diz para a mulher, assim não dá para viver, como viver num mundo sem fé, como viver num mundo onde as pessoas não creem, como é que eu vou viver agora? A mulher engabela ele, acaricia, a mulher leva ele para casa, acaricia ele, tira sua roupa, bota ele para dormir, dá um remedinho para ele tomar. Então uma relação ali, aquele homem tão destemido, que enfrentou todos os perigos da zona, se mostra realmente quem ele é, né? É um sujeito frágil, como todos os outros, né? Como todos os outros humanos. E ele então, ali está mostrado a sua fragilidade, né? Essa ambiguidade do Stalker é a ambiguidade da zona, é a ambiguidade do ser humano, é a ambiguidade de todos nós. O filme termina com a menina olhando os copos na mesa e os copos se movimentam. Isso no começo do filme já ocorreu. Os copos se movimentam numa mesa de cabeceira pelo trepidar do trem. Eles moram colados na linha férrea. Então, quando o trem passa, trepida tudo e o copo começa a andar, né? Só que você não escuta inicialmente o barulho do trem.
Mas você vê a menina, o copo anda um, depois anda outro, você tem a impressão que ela está movendo com a força do pensamento, né? Que ela é uma mutante, né? Ela não anda, é paralítica, mas o corpo está paralisado, mas a mente está mais afiada, né? Mais poderosa, então ela movimenta com o pensamento, né? E para complicar, o diretor faz essa cena colorida, que remete à zona, né? Que remete à zona, né? Então, o copo, logo você escuta o barulho do trem, né? Então, é aquele mostra-esconde que o diretor faz o tempo todo, que avança e que recua, né? Então, será que nós não escutamos o barulho do trem porque o vento estava para o outro lado, depois o vento virou e agora a gente está escutando? Porque isso já ocorreu no começo do filme, o copo andar, movimentar, e o copo está andando de novo. Será que o copo andar não é uma ficcionalização da realidade dessas pessoas? Será que a movimentar o copo, fazer o copo caminhar, não mostra um desejo de transformar aquela realidade dolorosa, aquela realidade feia, aquela realidade úmida, escura em que eles estão vivendo ali naquele momento? Será que não está sendo mostrado poeticamente, metaforicamente, uma vontade de transcender aquela realidade, né? Quando eles entram lá dentro do quarto dos desejos, um telefone toca, uma luz acende. Como é que pode uma luz acender, um telefone tocar naquele ambiente, se é um ambiente completamente, não tem ninguém ali controlando mais nada? Pode ser uma mistificação do stalker, ou pode ser que não tenha naquele momento, tenhamos uma explicação. Quantas coisas na vida não se tem uma explicação, né? Não se tem uma explicação. Então, essas jogadas do Tarkovsky, nesse mostra, esconde, avança e recua, isso está presente, obviamente, o tempo todo. O filme Stalker, então, ele é uma analogia política e também é, obviamente, como eu estava falando antes, uma analogia existencial. É uma analogia existencial. O filme foi baseado numa obra de ficção científica escrita por dois russos, chamado Piquenique à Beira da Estrada, né? Nesse livro, seriam extraterrestres que teriam vindo em vários pontos do planeta Terra, ficado ali um tempo e depois teriam partido. Então, como se tivesse feito um piquenique ali, é um título meio jocoso, né? Uma brincadeira que ele faz. Só que o livro não tem muito a ver com o filme, né? O filme, o Tarkovsky vai para outros caminhos. Quem faz o roteiro do filme são esses dois escritores de ficção científica que escreveram o livro. Mas o Tarkovsky, ele dá outra conotação à história, ele vai para outros caminhos, né? Eu tenho a versão do Piquenique à Beira da Estrada, que na minha edição chama-se Stalker, tem o nome do filme. Provavelmente o filme englobou, e a meu ver o filme realmente é superior ao livro, o filme englobou o livro, porque é uma edição portuguesa, é uma edição de 85, né? E foi versada do francês, não do russo, né? E é outra história, né? Não dá para a gente falar sobre o livro agora, que vai fazer outro vídeo. Mas o Tarkovsky vai por outros caminhos, né? Ele vai fazer o toque existencial, filosófico. Essa questão do extraterrestre é uma questão que fica muito secundária, para não dizer terciária e quaternária, né? Muito diferente de Solaris, né? O Tarkovsky tem um outro filme dele, baseado no livro do Stanislaw Lem, que é o Solaris, né? E nesse livro não, ele se atém bem mais ao livro. O autor do livro acha que não, mas ele se ateve bem mais ao livro do que quando ele foi adaptar Piquenique à Beira da Estrada, criando o Stalker. O Stalker é um outro filme. Quero lembrar que essas duas obras fantásticas do Andrei Tarkovsky, tanto Solaris quanto Stalker, elas estão disponíveis no YouTube, estão legendadas em português e a cópia está de excelente qualidade. É só procurar lá que vocês irão encontrar.